die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Hitler tinha um sonho: edificar uma nova Alemanha no Brasil. Assim, a guerra da Europa bate nas areias do Atlântico Sul como ondas ameaçadoras. Atenção! Parece um submarino! Preparar os canhões! Nós estávamos em prontidão para o que desse e viesse. As trincheiras eram feitas aqui do lado da Querência. Essa foi a nossa vida no quartel. E nós ficávamos em prontidão, sempre. Dentro desse contexto, Getúlio consegue, até o ano de 1942, de certa forma, fazer um jogo duplo dentro desse cenário político bastante complicado internacional. A indefinição do Brasil entrar na guerra está dentro da linha geral de ação do próprio Getúlio Vargas. O Brasil, então, só se definiu quando teve assegurada a instalação por parte dos Estados Unidos dos meios técnicos para a implantação da usina siderúrgica nacional. E ali, então, se precipitaram aquelas torpedeamentos de navios, e aí foi o ponto definitivo para que o Brasil entrasse na guerra. Numa época em que as estradas de rodagem eram muito esparsas, as rotas de aviação eram muito pequenas, os navios eram o grande componente para transportar mercadorias e pessoas. Nós tivemos 34 naufrágios, por torpedeamento, sendo que desses 34 naufrágios, 1.081 pessoas perderam a vida, provocando uma grande comoção popular. A própria população brasileira, através de uma série de movimentos, exige que a maior manifestação popular de toda a história do Brasil, exige que o Brasil entre na guerra frente a contínuos ataques nazistas no litoral brasileiro. Porque inflamaram o povo, e o povo vivia gritando guerra, de norte a sul. E o povo, todas as cidades do Brasil gritavam guerra. As principais cidades brasileiras promoveram no mês de agosto, após uma sequência de afundamentos de navios mercantes brasileiros, promovem movimentações que partem para o quebra-quebra. Ou seja, a população, por uma série de fatores que era naquele momento já indignação completa com a situação, exige que o governo entre em guerra. Informa o repórter S em edição extraordinária. E atenção, Rio! O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das forças expedicionárias brasileiras. Os planos expansionistas nazistas para a América do Sul, principalmente do Cone Sul, agregariam bastante recursos para o plano dos 1000 anos bolados por Hitler. Tinham por principal preocupação a obtenção de alimentos. Porto Alegre teve vários abrigos antiaéreos durante a Segunda Guerra Mundial. O mais famoso deles ficava no viaduto da Borges, o viaduto Otávio Rocha, em que eles emparedaram as laterais do viaduto para fazer um abrigo para 1000 pessoas. Hoje em dia, as pessoas associam a palavra blackout à falha de energia elétrica, falha de suprimento. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, essa era uma prática comum para deixar umas cidades escuras, com o objetivo de impedir que os bombardeadores dos aviões de bombardeiro pudessem atingir prédios importantes ou partes estratégicas da cidade. Se estabeleceu já momentaneamente a necessidade de dotar aqui a nossa costa sul-rio-grandense de defesas capazes de neutralizar uma possível invasão. Eu peço uma salva de palmas ao pavilhão nacional e à nossa Santinha. Foi criado do litoral nordestino até o sul do Brasil uma série de forças de presença junto ao litoral, forças militares. E foi deslocado do Rio de Janeiro o 7º GEA-COSEM, 7º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, para ficar com uma bateria em Rio Grande e outra em São José do Norte, portanto, então, defendendo a entrada da Barra e até, possivelmente, algum navio que passasse ao longo da costa. Tanto que a gente tinha que guarnecer a entrada da Barra, aí porque se entrasse aí, tomava Porto Alegre. Por isso que nós estávamos aí. Era muito importante, mas não podia ir todo mundo para lá. Eu nunca me esqueci de tudo que passou. Sempre me lembrei de tudo. Sempre. A minha cama era a primeira cama da entrada do alojamento. Por isso eu sempre digo
que da minha turma, o primeiro homem a levantar para ir para a guerra, conforme dizia o tenente, foi eu. Eu me apresentei voluntário, esse sexto GAC era naquele tempo o 7º GEMAC, ele tinha vindo do Rio, estava aqui no Porto Velho, e eu me apresentei aí. Daí, a primeira bateria foi para Barra, de Rio Grande, e a segunda para São José do Norte. Vai ser feita a criação de 2 baterias de artilharia para garantir o controle da Barra do Rio Grande de São Pedro. Essa Barra do Rio Grande de São Pedro, que tem uma importância estratégica desde o século XVIII, foi o cenário de luta entre portugueses, entre os espanhóis, ou seja, assegurá-la foi basicamente decisivo para que hoje o Rio Grande do Sul exista dentro do universo brasileiro. Eu fui convocado pelo 7º Grupo de Artilharia de Costa. Então, lá na Barra, eu servi lá na primeira BIA, que se dizia a primeira bateria, né? E lá, então, eu fiquei 1 ano e 4 meses e 15 dias. Eles tinham, então, uma função bastante ampla que perdurou por mais de 2 anos e tiveram um papel essencial de assegurar a defesa do Brasil, inclusive de transmitir para a população brasileira de que o nosso litoral estava sendo controlado, estava sendo assegurado por parte dos próprios brasileiros frente a uma possibilidade de um ataque alemão. O nosso acampamento era o alojamento, e dali a gente estava vigiando sempre a costa do mar. Tinha um PO que a gente ia para cima do PO, que lá, cada um que era escalado, e para lá passava um monte de horas lá, 3 horas, 4 horas lá em cima, vigiando os navios que passavam no mar, qualquer coisa, com telefone ali, para qualquer coisa comunicar o comando. Nós estávamos preparados para enfrentar o pior combate. Esse pensamento, digamos assim, geopolítico, de ocupar São José do Norte como ponto de apoio a uma invasão do Cone Sul, não só do Brasil, mas do Cone Sul, é estudado há muito tempo, quer nos planos dos japoneses, como também dos alemães. E eu servi como soldado municiador, que era na comissão do canhão. O canhão foi feito em cima de um combro, uma meia-lua, e foi acionado só uma vez, que é para ver se a base resistia. Se a base não resistisse, aqueles que estavam ali em cima iam para o espaço. Em Rio Grande do São José do Norte eram basicamente canhões Armstrong, produzidos nos Estados Unidos. Esse equipamento era de razoável precisão e longo alcance. Existiu aqui alguns agentes nazistas, inclusive no consulado da Alemanha, aqui sediado. Existiam pessoas que eram identificadas, sim, com o nazismo, mas em geral eram cidadãos comuns, ou alemães ou descendentes de alemães que muitas vezes foram perseguidos, tanto pela população, por conta da histeria coletiva, a partir da revolta, pelos naufrágios dos navios brasileiros, quanto pelo próprio governo Vargas. Então, por trás de uma guerra eminentemente militar, havia, na realidade, uma grande guerra econômica. Se pretendia que daqui se garantisse trigo, arroz, feijão. Isso vai fazer com que haja, sim, presença de pelo menos alguns nazistas aqui, passando informações, promovendo, então, a espionagem que corria por todo o Brasil. E Rio Grande vai ter alguns casos registrados policialmente sobre essa presença nazista. Ter um porto marítimo era essencial, tanto para o escoamento da produção, inclusive industrial, que era forte em Rio Grande, como a entrada e saída de tropas ou até de população civil. Então, depois das 6 horas, não podia chegar ninguém, civil não chegava ninguém, não podia chegar ninguém. Das 6 da noite às 6 da manhã. E os canhões estavam sempre de prontidão ali, os canhões, metralhadora. Foi necessário, para fazer a garantia da proteção desse litoral, que poucas luzes durante a noite ficassem acesas, para não ter pontos de referência na possibilidade de um desembarque. As cidades e os pontos litorâneos ficassem completamente no escuro. É bom lembrar também que aqui nessa costa agiu o Graf Spee, que acabou sendo torpedeado em frente ao porto de Montevidéu. Vai ser feito toda uma censura em Rio Grande, uma perseguição policial, quando se descobre que havia uma embarcação alemã aqui em Rio Grande, que através do rádio fazia comunicação com submarinos e com o próprio Graf Spee. Ficavam os canhões em prontidão, as metralhadoras, nos ninhos de metralhadora, e nós por a beira da praia, sentinela perdida.
pela beira da praia. Mas era praia livre, livre mesmo. E os banhistas faziam um troço de madeira e no verão colocavam uma lona e aquilo girava para defender do sol, né? Aquilo nos dava cada susto, sabe? Porque aquele troço em pé assim, o cara meio dormindo e o mar balançando, dava a impressão de que era invasão, sabe? Nós ficava naquela coisa lá de terra. Guarnecia aqui, um dia tocava para aqui, outro dia para lá. E foi, até nós estávamos na cidade quando foi a ordem do comando, esse que veio, que tinha submarino aí, que andava submarino aqui. A possibilidade de um ataque ou desembarque por submarinos era impossível, né? Então daí foi que nós fomos convocados tudo para o quartel de volta, fomos para o quartel, já chegamos de noite, e dali mesmo já saímos para a praia. E nós em prontidão, sempre com os mosquetões em prontidão, só sentia o barulho da mareta, da água que batia. Parecia a gente caminhando por dentro d'água, mas não, era mareta. Era a hora que era alemão e depois não era mais alemão, era brasileiro o submarino. Mas a gente sempre ficou naquela ali. É ou não é? Veio a hora do comando que não era mais, a gente se aquietou, né? Já ficou mais descansado. Aí quando terminou a guerra, a turma toda explodiu de alegria, né? Porque que eu ia no último escalão, que foi até o Rio. Mas já tinha ido o primeiro escalão, que acho que morreu todos. Quando chegou no Rio, terminou. E de lá nós demos volta, não precisou ir para frente. Quando foi o terceiro escalão, chegou lá, terminou. Enquanto foi de preparação para ir para a guerra, terminou a guerra, nem entrar em combate. Então foi essa... A maior alegria que a gente teve foi que a gente já estava no pé no estribo. E quando disseram, não precisa mais ir para o campo de batalha, porque a guerra terminou. Dos 800 soldados que defenderam o litoral gaúcho, apenas 12 estão vivos. Eles recorreram à justiça para serem considerados ex-pracinhas. E têm orgulho dessa condição. A guerra não traz benefício a ninguém. É tudo comércio e egoísmo. No momento que a humanidade compreenda que tem que se unir e defender a terra, porque a terra é que nos dá tudo. E a gente não dá a mínima importância para a terra. Espero, Brasil, que todos cumprais o vosso dever. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Gravai com buril nos pátrios anais o vosso poder. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Serviu o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz, cumprindo o dever, na guerra e na paz, na sombra da lei, na brisa gentil, o lavor erguei do belo Brasil. Ei, a SUS, ó, SUS.